Salve, galera! Mais um episódio do Pausa pro Insight, dessa vez com ela, a dona da porra toda. Quem assina o cheque. Eu ouvi isso. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho aí que toda semana tem uma pessoa louca para ceder entrevista pra gente. Não tão louca quanto o Tadeu, mas talvez mais louca do que o Tadeu. Bruna da Olinto Café. Acho muito difícil bater o Tadeu, viu? Acho que ele tá no outro nível... patamar? Ah, sim. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer adorei ter você aqui. a oportunidade. A gente tá iniciando aí o mês da mulher, né? Que é o mês de março. Hoje, segunda-feira, dia 27. Dia 1º começa o mês da mulher. Nada mais justo do que uma mulher empreendedora para poder falar. E, por favor, faça as honras da casa, bebê. Empreendedora de uma empresa que acredita no Pausa desde o começo. Exatamente. A gente reforçar. Bom, tá, Isso que a gente chama de parceria, né? É isso que a gente chama de parceria. Tamo junto. Vamos em frente. Ó, a Bruna é empreendedora. Viu só que você viu quantos DDD? Né? DDD. E depois ele fala da minha dicção, tá, Cleiton? Mas assim, quantas vezes você errou hoje? Eu só erro, tá tudo bem. É o Jordan da dicção. O Jordan da dicção, velho. Ou lá em Bauru tinha um rolê de fazer fono profissional. Você pulou essa aula, né? Em jornalismo? Não fiz, né? Então. Tá vendo? Você fez o curso escolheu errado. o curso errado. Não, escolheu o curso certo. Que se você precisasse de jornalismo, tá fudido, né? Você vem pra lá. Vai desenhar. Ia ter que fazer 10 anos de fono profissional e não ia rolar nada. Vai desenhar. Fala lá, fala qualquer coisa. Ele falou, você vai fazer, vai desenhar. O pior é que o nosso vestibular teve desenho, cara. Ah. A minha segunda fase da Unesp foi desenho. E como que você passou? Desenhando. Desenhava bem pra caralho. Sério? Se fosse falando, ele não tinha passado. Hoje não dá tempo de desenhar mais nada. O meu não tinha teste profissional. Não tinha vocacional, Não tinha vocacional. Ainda bom, bem. Mas vamos voltar lá então. Bom, então já sabemos que a Bruna, Unesp Bauru também, somos unespianos. Isso. Convivemos na mesma faculdade por 2 anos sem se conhecer. Né? Unespiano pra sempre unespiano. De Bauru, isso né? aí. Como que é a musiquinha? De Bauru. Você vai cantar? É melhor você não fazer isso. Eu acho que não, né? Aqui pode falar palavrão? Porra, não. Porra, não, né, caralho? Cara, Melhor não. puta que pariu. Minha mãe não vai me deixar eu gravar, se é falar. A minha mãe vai assistir isso, ai meu Minha mãe vai Deus. falar, não quero mais você gravando. Bom, Bruna, vamos lá. vamos que vamos. Vamos. Olinto, a gente sempre fala do Olinto. Mas antes do Olinto, teve jornalismo Sim. em Bauru, sem musiquinha. Conta pra gente um pouco, né? Assim, pra quem não conhece a história toda, né? A Bruna... De onde surgiu, né, essa pessoa? Surgiu, Quando o Olinto surgiu, debaixo do pé do café, é isso? Quando o Olinto surgiu, tinha muito essa pergunta, né? Tipo, quem é você, né? Quem é você? Qual é o seu sobrenome? O que você tá Você vai de fazendo, Franca. né? Mas eu sempre fui relacionada ao mundo do café, né? Meu bisavô era produtor de café, inclusive na propriedade que eu moro hoje. Então, é um assunto que eu nunca consegui fugir muito. Mas naquela época que eu estava prestando vestibular, a tendência era dos meus pais, tendência geral naquela época, era incentivar as pessoas que estavam no campo a fazer outras profissões que estavam relacionadas com coisas da cidade. E aí eu sempre gostei muito de me comunicar e tal, e eu achava que entre publicidade e jornalismo alguma coisa ali ia dar certo para mim. E aí acabei optando por jornalismo porque eu me encantei com a história da Unesp. Porque queria fazer faculdade na Unesp. E eu falei, bom, se eu quero fazer Unesp, vou ter que fazer jornalismo porque não tinha publicidade. E fui. Fiz aí um cursinho, passei no vestibular e fui morar em Bauru. Fiz os 4 anos de faculdade. Quando eu terminei, eu voltei para Franca. E nesse tempo eu continuei trabalhando com café. Você tem que contar que na faculdade, gente, todos os trabalhos. Vamos fazer trabalho de TV, sobre café. Vamos fazer trabalho de jornal, café. Vamos fazer rádio, café. Tudo relacionado a café. E nem era eu que puxava muito isso, porque nessa época eu já namorava o Tadeu. A gente começou a namorar no primeiro mês da faculdade. Ele era da sua sala, da faculdade? A gente era da mesma sala. Diz ele que um dia eu ofereci o colo pra ele numa festa de república. E aí, depois disso, a gente começou a se aproximar. Eu não lembro disso, né? Tava bêbada, lógico. Com certeza, né? Unespiana sóbria que eu não tava, né? E aí, o Tadeu puxava muito. Vamos fazer sobre café, vamos fazer sobre café. Tudo a gente fazia sobre café. E aí, nunca saí desse universo. Quando voltei pra Franca, fui trabalhar numa cooperativa de café.
na área de comunicação, como jornalista, mais uma cooperativa de café. De novo, o tema café. Eu falava, gente, esse tema me persegue, né? Eu quero fazer outras coisas. Durante a faculdade, eu fiz estágio com TV, fiz estágio em revista impressa, fiz várias coisas relacionadas na área. Eu trabalhei durante 8 anos na área de jornalismo. E aí, quando eu resolvi, falei, não, vou mudar de área, porque eu achava que o jornalismo não ia me entregar o que eu queria. Vamos fazer sobre café. Vamos pra cafeteria. Vamos mudar E a tudo, gente vamos tinha mudar a cafeteria. muito, a gente tinha muito essa história de vamos do grão à xícara. Vamos pegar a cadeia toda? Já que a gente já produz café mesmo, vamos entender, vamos para esse processo. E aí foi o que aconteceu. Aí saí da cooperativa e fui empreender, abrir o Olinto. Porque eu queria algo além do que o jornalismo estava me oferecendo, ou tinha possibilidade. Hoje, eu acho que eu tomei uma decisão super certa, porque não existe mais jornalista, gente. Não precisa mais você ter um diploma. Né? Hoje a gente tem o quê? Criador de conteúdo? Você viu o chat GPD já? Não. GPT. Depois eu vou te mostrar. Não sei se Você coloca algumas palavras-chave e ele te gera um texto de quantos o caracteres próprio você Canva quiser. faz isso. O Canva faz isso. Mas é surreal. Surreal. Por que eu preciso? O meu diploma já não é valorizado. Já não serve para muita coisa. A única coisa que serve foi para eu poder fazer pós-graduação e comprovar que eu tinha uma graduação. Então, achei muito bacana mudar, porque faz muito parte da minha história a relação com o café. E aí você vê o seu cliente no final, na ponta, tomando café e falando sobre ele, entendendo sobre aquele produto que você vê os seus pais, eu vi meus avós produzindo, é muito gratificante, porque você olha e fala, poxa, né, isso faz sentido. E o café tem muito essa questão muito mais do relacionamento, né? Não é que nem, sei lá, sorvete, né? Ai, minha família é de sorvete. Beleza, mas o café aproxima as pessoas, cria relação, né? Vamos tomar um café. Exatamente. Ninguém fala, vamos tomar cerveja, às vezes, né? Mas ninguém fala, vamos comer uma salada. Não, ninguém fala. Vamos pra academia também, não, né? Não. Mas o café tem esse poder. Eu falo que quando a gente está em evento e a gente está com a nossa mesa de café servindo as pessoas, é onde o burburinho acontece, é onde está todo mundo, é onde as pessoas se interessam. E agora tem essa mística do café especial, dos detalhes diferentes, assim. Então, eu acho que eu fiz uma ótima escolha. Hoje eu estou muito realizada fazendo o que eu faço, estando dentro da cafeteria. Sensacional. É conexão de gente, é conexão de pessoas. É isso mesmo. Você tem uma mesa de café ali, e em volta dessa mesa é onde tudo acontece. Exatamente. É um lugar acolhedor, é um lugar gostoso. A gente tem muita essa mística lá no Olinto. Quer conhecer gente? Vai pro Olinto. Quer encontrar pessoas? Vai pro Olinto. Isso é muito bacana. Porque é difícil você entrar no Olinto e não fazer conexão com alguém, não é? Isso é muito bacana lá. Quem meio que frequenta um lá lugar- tem muito isso. A Dai, que é do Segredo Lacrado, que também... Ela é uma dessas pessoas que entra dentro do Olinto e conhece gente. Outras pessoas também. Vai no Olinto para conhecer gente, para fazer negócio, para fazer network. Eu acho que a gente tem muito esse clima. E tem também, né, a questão do acolhimento, de que a gente sempre tá lá para receber as pessoas, para Atendimento, incentivar os ali é relacionamentos, surreal. apresentar um ou outro. Tem uma Então, é história muito bacana disso aí. Tem gente que se conheceu e casou Tem! por causa do Olinto. E não é um casal. São vários casais. Inclusive, nós vamos fazer o coffee de casamento de um casal agora em maio, que estreitou o relacionamento dentro do Olinto e passou boa parte da vida se relacionando dentro do Olinto e agora eles vão casar. Que Tem demais. muito isso. Aí a gente recebe, eu posso fazer meu ensaio fotográfico de pré-wedding aí no Olinto? Porque, o Olinto faz parte da minha história. E a gente só tem 11 anos. Se for ver numa escala de tempo, 11 anos é muito pouco. Mas são 11 anos de relacionamento, não é Exato. frio, entendeu? É muito marcante, porque as pessoas... A gente faz parte da história da vida de muita gente, né? Tanto em relacionamento quanto em questões empresariais, de trabalho e de conexão. É muito bacana, eu gosto. Ô, Bruno, então, cara, você veio do café e tal, mas pra montar uma cafeteria é uma outra história. Da onde veio esse estalo? Foi assim. Eu sempre quis entender o fim da cadeia. Porque eu fazia parte da produção, da cooperativa, que ia até um certo ponto. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em gestão de agronegócio café.
pela USP. E aí foi muito bacana, porque lá eu tinha algumas matérias que eu conseguia entender um pouco mais até o final da cadeia. E isso foi me despertando muito interesse. Eu falava, gente... E tinha uma história também minha e do Tadeu, da faculdade, que a gente falava, quando a gente cansar do jornalismo, nós vamos para abrir uma cafeteria. Então teve esses 2 pontos. E aí, quando eu estava em busca de crescimento profissional e eu percebi que o jornalismo talvez não fosse me oferecer isso, falei, vou para a cafeteria. E aí, eu comecei a estudar do zero. Não é um negócio que, eu já sabia. Não, eu tinha uma noção. E aí, eu comecei a estudar do zero. Fui fazer curso de barista, fui para São Paulo. Viajei muito conhecendo cafeteria. Quando eu parei para montar o Olinto, eu fiquei 6 meses, eu saí do meu emprego, fiquei 6 meses planejando a abertura do Olinto, fazendo todos aqueles cursos do Sebrae e todos os cursos que eu via, que eu tinha condição de fazer. E aí, quando eu parei e o Olinto foi inaugurado, ele era uma somatória de tudo que eu tinha visto em todas as viagens que eu fiz, em todas as cafeterias que eu visitei, em tudo que eu gostei, eu trouxe um pouquinho para a Franca. E aí foi isso. Não fala assim, você vem de um histórico comercial. Não, nunca fui. Né? Muito disso vem muitas dificuldades, a gente teve que aprender na marra, aprender fazendo. Mas foi muito disso, de estudar, de pesquisar, de ir atrás. Não foi nada que, eu já sei o caminho. Pelo contrário, foi bem complicado. Se aprender... Eu não sabia o que era uma ficha técnica, eu não sabia como que eu ia fazer um cardápio, como que eu ia escalar isso, né, numa escala comercial, porque eu cozinhava, adorava cozinhar, e para mim criar um cardápio seria muito fácil. Mas como que eu vou otimizar isso na cozinha? Como que eu vou fazer cada detalhe? Como que eu vou fazer para os meus funcionários seguirem um padrão? Toda vez que um cliente meu entrar, eu vou ter que oferecer um produto igual ao que eu ofereci para o outro cliente, né? Então, foi muito tempo de pesquisa, muito tempo dando murro em ponta de faca mesmo, aprendendo na marra. E aí, depois de 1 ano e pouco que eu tava já com o Olinto, eu casei. E aí, o Tadeu veio. E o Tadeu tem muito mais essa veia comercial que eu, porque ele é de uma família já mais tradicional na área do comércio. E aí, ele deu uma cara, assim, um pouco melhor, né? Ele veio e aprimorou o que a gente já tava fazendo. Mas nessa época o Olinto já tava rodando, o cardápio já existia. O Tadeu não é do início do Olinto? Não. Ele veio depois. Não. Porque nós namoramos 9 anos. E eu terminei com o Tadeu. Fui pra Bauru um dia. Falei, olha, não quero mais, tô indo embora. No domingo, cheguei na segunda-feira, pedi demissão do meu emprego. O Tadeu falou que foi, eu só acredito de minha idade. Falei, olha, não era minha idade, porque eu não tinha nem 30 anos naquela época. Pedi demissão, saí do meu emprego e fui montar o Olinto. E nós fomos voltar a namorar 1 ano e 3 meses depois. E aí a gente casou, o Olinto tinha 1 ano e 3 meses já. E aí que o Tadeu veio trabalhar no Olinto. Então ele participou do planejamento, mas à distância. Ao vivo e no dia a dia foi muito tempo depois. Mas é legal porque a gente tá num momento em que todo mundo fala muito sobre tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, vai lá que você dá conta, trabalha em casa com o seu celular. E todas as entrevistas que a gente faz aqui fica muito claro assim, né? Os empreendedores de sucesso sempre falam, eu estudei, eu batalhei, eu me informei, eu errei, eu voltei, eu estudei de novo. Então, eu acho que essa preparação é algo muito importante para qualquer negócio, né? Desde uma fábrica até uma cafeteria, até outras coisas. Desde os negócios mais simples até os mais complexos, né? Você pensa assim, a cafeteria é um negócio simples. Parece simples, mas no dia a dia você entende que é bem complexo, né? E ainda mais a gente que não é... Nós não somos só o Olinto Cafeteria, né? Nós somos o Olinto Fábrica, a gente produz nossos próprios produtos. Nós somos o Olinto Turismo, nós somos o Olinto Torrefação, nós somos... Então, assim, o Olinto hoje tem muitos braços, né? Nós somos o Olinto Eventos, que é o nosso braço mais recente. Então, assim, é uma gama de coisas que a gente tem que olhar e que a gente tem que cuidar. Então, aquilo se torna muito mais complexo do que simplesmente ter uma cafeteria. E a gente gosta de fazer isso, porque... o café traz muito essas possibilidades, então a gente gosta de explorar tudo que a gente tem de possibilidade, né, ali dentro. Me conta do evento.
Como funciona o Olinto Eventos? Então, o Olinto Eventos é uma coisinha, uma sementinha que nasceu antes da pandemia e agora já tá virando uma árvore. E aí, como que funciona? A gente atende diversas áreas. Nosso principal foco são as empresas, então a gente faz muito evento corporativo, né? Principalmente relacionados a café, bebidas de café, mas nós atendemos também a parte de comida. Nós fazemos casamentos, a gente serve drink de café no casamento. Que louco. E o legal é que a gente tirou o café do final do casamento e a gente trouxe pro evento inteiro. Então, quando começa a festa, a gente já começa a A servir. festa que ia durar 4 horas, dura 16 horas. Todo porque mundo é loucão lá demais. na festa, né? Porque a gente serve drink de café, a gente serve drink de café com bebida alcoólica, né? Tipo, com uísque, com licor e tal. E é muito bacana. Então, a galera curte café a festa inteira. A gente tem a parte de feiras também. A gente atende alguns clientes nossos com feiras, né? A gente vai pro stand servir café. Então, assim, e aí os eventos que a gente tem dentro do Olinto também. A gente tem aniversário, confraternização, café da manhã, café da tarde. Em company também, Coquetel. são até a empresa das Vamos pessoas, até a né? Tem na empresa. incubadora, tem evento, eles levam E... café. O Tadeu já veio evento. aqui na Barberato, pô. Lembra? Fez um Ele puta veio rolê fazer com a uma equipe inteira. evangelização. Foi legal demais. Esse Então, é a gente- um outro modelo, né? É. A evangelização. Então, o que eu tava te falando, né? A gente tem 11 anos e aí a gente não considera ainda que a gente tem um modelo fechado de Olinto. Cada tempo surge uma coisa nova e a gente vai agregando. O café é só a coluna do... a É coluna espinha vertebral. dorsal ali que Isso. vai saindo muita coisa do meio, né? Exatamente. Não dá pra falar, ai, o nosso café é só o café na xícara. Não, é uma infinidade de coisas. Tem o Olinto Turismo também, que a gente leva as pessoas pro sítio pra falar, olha, como que a gente produz o café que a gente serve pra vocês. E como que funciona esse rolê? A gente faz de domingo o passeio, né? E ele começa às 9 e vai até às 2 da tarde. A gente serve café da manhã e almoço. E nesse meio tempo a gente faz degustação de café, mostra todo o esquema, como que é a produção, mostra maquinário, lavoura, tudo. E depois a gente finaliza com mais uma degustação de café. E a gente gosta de levar sempre cafés diferenciados para as pessoas conhecerem, né? E entender que esse café de garrafa de supermercado que a gente toma não é necessariamente o café que a única opção que a gente tem, né? Não é o café que você gostaria de tomar. E conhece a sua avó também, né? Lá, né? Ainda tem esse plus, né? Minha avó. A avó é um capítulo à parte. Minha avó é matriarca da família, minha família é matriarcal. O Tadeu tem um pouco de problema com isso, porque ele tem que entender que quem manda lá são as mulheres, mas mas né? Ele Acho que ele entendeu Qual isso que é a bem. dúvida Eu acho que ele disso? entendeu isso muito bem. Tranquilamente. E até Minha avó convive. tem 100 anos. Ela mora lá desde que casou com meu avô. Essa é outra coisa que ele tem que entender, que a Bruna vai durar muito. Eu queria dizer que, olha, 120. A medicina evoluiu, vai chegar. E minha família tá lá, minha mãe, meu pai, e eles estão à frente de tudo por enquanto, e eu vou meio que entendendo os processos pela beirada. A minha irmã já tá muito mais envolvida no processo de lá. E minha avó é sensacional, né? Porque ela conta a história do sítio, ela conta a história da nossa família, como que foi a produção. E ela tá lúcida. Super. Mais do que você. E eu? Ela tem uma alimentação muito melhor que a nossa, né? Muito melhor. E aí, tem esse diferencial, né? De poder conversar com ela, entender, fazer perguntas. Tem gente que sai de lá chorando, você acredita? Que louco, hein? Porque E tem bem gente de lá chavecando ela, né? E tem gente Ela contou aí. chavecando a avó. ela bem, com fala- os 100 anos ela já tem um pretendente, né? Tá vendo? Não por parte dela, mas por parte do pretendente. Ele é Do pretendente, não é ela que pretendente. pretende. Pô. Ela E ficou aí, brava. assim, Ela ficou brava com ele, né? é essa escala. Tem minha avó, a minha mãe, eu e a minha irmã. E somos só nós duas. Então, assim, a tendência é que a família continue sendo matriarcal. E é muito bacana, porque você entende, né? Eu já fiz um vídeo de entrevista com a minha avó para ela contar um pouco da história. E ela falando, assim, de como que era o papel dela nos negócios da família, né? E a minha avó sempre foi à frente do seu tempo de ver oportunidades de negócio, de querer investir. Aí ela fala assim, teve uma época que a gente mudou do sítio, a gente foi morar numa usina. Mas, vó, por que você foi, né? Se vocês tinham sítio?
Não, porque a gente queria oferecer uma escola melhor para os filhos, para os nossos filhos. Então, assim, ela tinha essa visão já lá na década de 40, de que ela precisava oferecer uma escola melhor para os filhos, né? E ela sempre foi muito empreendedora. Uma mulher que sempre viveu no campo, mas que sempre teve muito esse feeling dos negócios, sabe? Ela fala que para comprar o sítio do lado, né, que hoje é do meu tio, foi ela que tomou a iniciativa de ir atrás. Mas como que nós vamos pagar? Ela traçou como que ia ser feito, o que eles iam vender, não sei o quê. E ela falou assim, a gente vendeu todas as cabeças de gado que a gente tinha no sítio. A gente não tinha leite nem para tomar, mas para comprar o sítio do lado, sabe? Para comprar o sítio do vizinho e aumentar o patrimônio da família. Então, assim, se a gente tem o que tem hoje, se eu tenho a base que eu tenho hoje, é porque a minha avó foi uma puta de uma mulher. E ela é até hoje. Porque a minha avó é o tipo de pessoas que as pessoas saem da casa delas para ir até saem da casa delas para ir até a casa da minha avó para ver ela, para receber um abraço dela, porque ela tem o melhor abraço do mundo. E isso me deixa muito orgulhosa, porque eu tive a oportunidade de viver isso e eu ainda tô vivendo. E eu fiz questão de mudar pro sítio para estar perto dela, porque eu quero estar próxima dela enquanto eu puder. Sensacional. Acho que a gente começa o mês da mulher da melhor maneira possível, né? Incrível. Que sensacional. Falar da minha avó é um pouco... E falando de família ainda, né? Você conheceu o Tadeu e teve um relacionamento que vocês... Da forma que você já contou, né? Parou, voltou e empreenderam juntos. Sim. E não é só o empreendedorismo que rendeu... Não é só no empreendedorismo que rendeu fruto, né? A gente tem aí A gente tem o Jonatas, né? o Jonatas que é... O Jonatas é nosso figuraça. filho. Ele foi adotado com 3 anos. Hoje ele tem 9. E é super bacana, porque eu falo que a gente cresceu muito na paternidade, acho que isso é natural. Mas o Jonatas, pela história dele, ele trouxe algo a mais pra gente, fez a gente crescer, se desenvolver muito mais. E aí as pessoas falam assim, nossa, que sorte o Jonatas tem, né, de ser adotado por vocês. Eu falo, gente, não é isso. Sorte tenho eu de ter adotado ele, porque ele é uma criança sensacional. Ele é um doce, aquele menino, gente. Ele é uma criança sensacional. E isso faz todo sentido, assim, pra gente. Ele veio pra melhorar a gente, pra melhorar a nossa família. Mas eu acho que é um dos atos mais nobres do ser humano. Eu acho que é você criar uma criança que teoricamente não seria sua, entendeu? Mas é. Na verdade, e o legal, Vitor, é muito. que o Jonatas não... Eu quero te dizer assim, quando a gente adota uma criança, as pessoas têm muita sensação de que a gente... É você que abre o seu coração para receber a criança. E não é isso. É a criança que tem que te aceitar e que tem que te receber. Porque você já quer ser pai. Se você tá na fila de adoção para adotar uma criança, você já quer aquela criança. O Jonatas, ninguém nunca perguntou para ele se ele queria abandonar, deixar a família biológica para ir para uma família adotiva. E quando a gente chegou, ele foi tão aberto e acolheu tão bem a gente, que aí tudo fez sentido, né? Porque, na verdade, quem aceita a gente são eles, e não o contrário, né? E aceitar o Tadeu deve ser um pouco mais difícil. Mas ele tem uma... Cara, é incrível ver os dois juntos. São duas crianças. Eles têm a mesma idade. Eu acho que o Jonas tem 9, o Tadeu tem 8, assim. Eu vi os dois, Mas eu a Renata eles conheceu. têm uma sintonia fantástica. Ela conheceu os dois naquela feira da Sapucaia, que tinha o stand da Olinto lá. Ela viu e falou, nossa, é o Tadeu, né? Porque viu a boininha no meio e falou, é o Tadeu que o tá Tadeu ali. reconhecido. Eu falei, lá, o filho deles. Ela falou, ele é adotado? Eu falei, Só que ele parece mais filho do Tadeu do que se ele fosse filho biológico do Tadeu. Dá uma olhada. A personalidade E os dois grudados, assim, é muito fofo de ver, cara. Isso assim. super bem, né? E eu acho isso muito bacana, porque o Tadeu tinha naturalmente o medo da paternidade. E aí, com o Jonatas acolheu tanto ele que ele não teve pra onde correr, assim, Você sabe? vai ter que me amar. E aí foi incondicional, e ele se ama. E eu sou meio que a pessoa que fica de fora olhando, sabe? Mas eu acho isso muito bacana, porque Alguém tem que ter juízo. Alguém tem que cuidar das crianças, né? Não é? Mas é muito fofo, muito nobre e muito legal de ver, sabe? Mas a adoção é um capítulo à parte na nossa vida, foi muito bacana. E eu acho que
Vale a pena cada minuto. E agora a gente tá na fila, estamos esperando outra criança, vamos ver se... Ah, é? Vai ter o 2? A gente tá esperando, vamos ver, né? Rapaz do céu, eu já tô que da um pouco hora. cansada, mas eu espero que chegue logo. A adoção do Jonas foi muito rápida, né? A gente ficou 1 ano na fila e ele já chegou. Agora a gente já tá há 3 anos na fila e ainda não chegou ninguém. A pandemia atrapalhou e tal, mas aí eu falo, gente, eu já tô com 40, não sei se vou ter pique pra cuidar de uma criança, né? Mas tamo Mas eu acho que é tudo na hora certa, também acho. né? E é muito O bacana. Jonas fala com muita propriedade. Quando a minha irmã chegar, entendeu? Eu falo, tá bom, né? Se você tá falando com tanta certeza, vamos esperar essa criança chegar. Eu acho que o processo de adoção, ele traz essa maturidade. Ela traz esse desenvolvimento da maturidade, né? E eu Mas, acho que é assim como... O que é muito bacana, gente, é que a gente amadurece, né? A gente casal, nós dois estávamos lá. A criança não. A criança não tá preparada. Ela meio que cai de paraquedas na situação. E o Jonas foi tão generoso com a gente de falar, tá bom, aceito vocês como família. E eu acho que isso fez toda a diferença na nossa vida. Fez toda a diferença. Sem dúvida Ele alguma. ter sido tão, assim, acolhedor com a gente. Foi a gente que acolheu ele, foi ele que acolheu a gente, né? Muito bacana essa experiência também, né? Sim. Eu acho que isso faz... Eu quis trazer esse assunto porque é muito bacana e de ver esse processo todo acontecendo, né? Eu gosto muito. Chegou com 3 anos, tem 9, parece que foi ontem. Você acompanhou isso de perto, você sabe, né? Caraca. E aí eu falo, tem tanta gente que tem medo do processo, tem tantas dúvidas sobre o processo. Acho que isso é legal também. É um de processo trazer. burocrático, não é um processo simples. Tem que ser. Exatamente, tem que ser. Nós estamos lidando com vidas e com seres humanos, nós não podemos ser displicentes. Então, assim, existem muitas dúvidas em relação a isso. E aí, o que eu acho? Quanto mais eu puder falar sobre o assunto, melhor. Porque aí você abre um canal para as pessoas conversarem, para as pessoas questionarem, para as pessoas irem atrás. Já aconteceu muitas vezes as pessoas me ligarem e falarem, Bruna, como que é o processo? Como que começa e tal? Então eu acho isso muito bacana, porque a gente tem que desmistificar. É um processo burocrático? É, mas tem razão de ser. E aí, assim, que existe gente de todos os tipos no mundo. Então, eles não podem correr o risco de entregar uma criança para uma pessoa que não tem. Mas existe processo de adoção até de animalzinho, cara. Exatamente. Que tá certo também. Quando você vai lá, você tem que assinar um termo de responsabilidade. Exato. Você imagina uma criança, cara. Coisa. Você tem que ser muito burocrático pra isso acontecer. Sim, e assim... É um grande filtro, né? E aí, eu acho que tem muita gente que tem medo do processo, tem muita gente que tem... que não sabe nem por onde começar. Exatamente. E aí eu falo, comece pela internet. A internet tem bastante informação, principalmente de por onde começar, quais são os documentos. Procura um site digno, né? Assim, eu sempre falo, procura um site do Tribunal de Justiça, que tem todas as informações, documentação que você precisa providenciar, e aí depois procura um fórum. É um processo, essa parte é tranquila. Existe um curso também que você faz para você entender como que funciona o processo. E aí, quando termina o curso, seu processo vai para o juiz e o juiz te autoriza ou não a entrar na fila. Então, é bem burocrático. Aí, depois disso, ainda você fica na fila esperando você fica na fila esperando, a oportunidade. Agora, da segunda vez, a gente pulou a etapa do curso, nós só entramos com a documentação, mas aí você passa por um psicólogo, por uma assistente social, eles te avaliam, falam, não, tá ok, e aí o juiz autorizou, a gente foi pra fila. Né? E aí já faz 3 anos que nós estamos esperando. E a hora certa vai chegar. O processo do Jonathan foi quanto tempo? 1 ano. 1 ano. 1 ano resolveu. O processo burocrático do Jonas demorou mais, porque o fórum estava com algumas mudanças. Mas depois que a gente entrou oficialmente na fila, foi 1 ano. Sensacional. Muito rápido, né? Até mesmo porque a gente opta por um perfil de criança que não é o padrão brasileiro de adoção, sabe? Existe uma preferência por meninas, por crianças até 3 anos. Então, quem tem esse perfil, por exemplo, quer adotar um bebê, chega a ficar 7, 8 anos numa fila, esperando. Agora, se você tem um perfil um pouco mais flexível, aí você consegue agilizar um pouco isso. Que ele veio com 3 anos. Ele veio com 3 anos. 3 anos e meio ele tinha. Então, a gente já saiu dessa escala dos 3 anos, né? E tava um pouquinho à frente. E o legal também é que o fórum te prepara para isso. Você é capaz de ser pai de uma criança negra?
Você se vê como pai de uma criança negra? Tô dando esse exemplo da criança negra, mas poderia ser uma criança com HIV, uma criança com problemas de deficiência e tal, com necessidades especiais. Então, assim... Qualquer coisa que fuja do padrão. Exatamente. Então, eles te preparam muito para você, na hora que você vai preencher seu questionário, com o perfil da criança que você quer adotar, se você tá preparado para aquilo. Porque não adianta você falar assim, eu aceito uma criança negra porque vai ser mais rápido, e depois, de repente, chega a criança negra e você fala assim, gente, mas eu não me identifico com ela. A gente tem que ser muito sincero, transparente com a gente, com as nossas escolhas. Não adianta falar assim, eu aceito uma criança XYZ só porque é mais rápido. E se na hora que aquela criança chegar não rola identificação. E existe muito isso, da criança ir para casa, tem um período de adaptação, e depois ela fala, não rolou. Não tem afinidade nenhuma com esse adulto, ou não tem afinidade nenhuma com essa criança. São seres humanos e a gente tem que respeitar isso. Por isso que às vezes acontece muito, fulano adotou e devolveu. Porque tem que rolar essa afinidade, se não rolar, não flui, não vai. Como tudo na vida. Exatamente. Né? São escolhas, né? É muito bacana. É que família biológica a gente não tem muito pra onde correr, né? Ou você aceita ou você foge. Tem onde correr. Por isso que é bom passar na Unesp com 17 anos. Ai, pensar que o meu caso foi o contrário. Passei com 19, cheguei lá e falei, gente, eu quero Cadê minha família? No entanto que eu terminei a faculdade e voltei correndo. É muito engraçado isso, né? Uhum. E você não sente falta do jornalismo de jeito nenhum? Não. Você pratica comunicação todos os dias, na verdade, Sim, né? mas eu não sinto falta de voltar pro jornalismo. Às vezes eu vejo, eu tenho acompanhado muito podcast, essas coisas mais assim. Olha que bom, tem um bom pra te indicar. Chama Pausa pro Insight. Aliás, por favor, se inscreva no canal agora aí, se você não é inscrito ainda, porque vale a pena. E assim, principalmente alguns com vertentes jornalísticas, de investigação, ou de grandes reportagens. Aí eu fico um pouco tentada com o jornalismo. Mas aí depois passa, eu lembro que eu gosto de toma um café e passa. Eu falei, deixa eu pensar, fazer um investigativo de café. Vai ficar na cafeteria, vai. Quem sabe, né? Um podcast, uma matéria aí bacana. E me diz uma coisa, você falou, tem os eventos, tem a questão do turismo e a loja virtual. Como que rola lá? Então, é outro braço dentro do negócio do Olinto, né? Então, a gente tem lá, principalmente nossos cafés, que é produzido pela gente, torrado pelo Tadeu, embalado por mim, pelo Jonas e pela família inteira, né? É só dar bobeira lá na torrefação, já começa a embalar café. E a gente tem essas opções no nosso site. E, além disso, a gente também tem alguns cafés parceiros que estão lá, que são cafés que estão com a gente desde o começo. E o bacana é que a gente tem uma variação, né? Tipo, a gente tem um café básico, que a gente chama, que é um café especial produzido pela gente. E depois a gente tem várias outras vertentes dentro do próprio Café do Olinto. Mix de produto, que bacana. E é o mesmo café que a gente serve dentro da cafeteria. Pra pessoa poder ter em casa, em qualquer lugar. Exatamente. A internet tem esse milagre, né? Que você pode estar em qualquer lugar e ter acesso ao que você quiser. E eu acho muito legal, né? Porque pra que ficar tomando café ruim se eu posso tomar café bom, né? Eu acho. Comprar na internet. Então, e é bacana que a loja da Olinto Café é na Arroba. É na Arroba. Que é o nosso patrocinador master do projeto, do Pausa pro Insight. A Arroba, que é a plataforma onde você consegue montar a sua loja virtual com investimento super acessível. Então, pessoal da Arroba, comenta com a gente aí, por que eu deveria contratar a Arroba? É isso mesmo, Vitor. A Arroba é uma das melhores plataformas para você que quer começar hoje a sua loja online. Com uma integração com os principais marketplaces, um painel extremamente intuitivo, fácil de mexer, tutoriais completos e layouts prontos para você deixar a sua loja com a sua cara. E temos também um dos melhores suportes rápidos e humanizados, além de planos iniciais a partir de R$60. Vem para a Arroba. É isso aí, E Arroba é sempre uma ótima opção. Bruna, vamos lá. Voltando ao mundo real. Sim. Você lida com um cliente todos os dias lá. E eu tenho certeza que do mesmo jeito tem história engraçada. Sim. Que todo mundo fala, vou montar uma loja online para não atender ninguém. Vai atender sim. Mas na cafeteria... Eu acho que é até mais difícil quando você atende no online. Porque você não sente o cliente. Você não tem uma percepção sobre o sentimento do cliente. Ao vivo você tem. Você bate o olho, você sabe se ele tá feliz, se ele tá triste. Se ele comprou sua ideia ou não. Né? E aí? Conta. Conta umas merdas de lá, vai. Eu juro que eu vou filtrar. Você quis matar algum cliente no Olinto já? Já expulsei uma cliente. Você expulsou uma cliente? Não é bonito falar isso, né?
Não, mas é engraçado. Mais ou menos. Tá aí o cara do Mas marketing assim, falando isso. eu quero dizer assim, Não mas é engraçado. Falou o cara do marketing. depois de uma sequência, assim, de umas 10 recorrências, um dia eu convidei ela a não voltar mais no Olinto. Porque chegava e não gostava de nada. Não, mas é uma pessoa que, assim, hoje ela queria de um jeito, no outro dia ela queria a mesma coisa de outro jeito. Tudo bem, a gente tem que se adequar para atender. Mas o que o cliente não entende, que quando você trabalha com comida, é assim, ó. Eu tenho um padrão na minha cozinha de trabalho. Então, eu monto o pão de queijo, por exemplo, de frango, naquele padrão. Se a pessoa pede para tirar alguma coisa, isso já foge do meu padrão. A chance disso acontecer um erro dentro da cozinha é enorme. Então, se hoje você me pede, hoje eu quero pão de queijo com frango e catupiry. Amanhã eu quero com cheddar, não sei o quê. As chances de um desses pedidos acontecer errado é grande. E aí isso acontecia às vezes com ela, mas a gente sempre atendeu da melhor maneira, não? E sempre com ela. Sempre com ela. Aí a gente atendia da melhor maneira e falava, desculpa, vamos trocar, tá tudo certo. Um dia ela pediu um omelete sem tomate. E o nosso omelete vai com queijo e tomate. E nesse dia foi com tomate. A cozinha fez o padrão e mandou. A hora que chegou na mesa, eu vi a cara dela assim. Eu tava de longe olhando, eu vi a cara dela mudando. Aí eu levantei e já fui pra mesa pra resolver o problema. Cheguei lá e falei, desculpa, veio errado. Eu vou trocar pra senhora. E peguei o prato. Que eu peguei o prato e virei as costas pra trocar, ela já levantou chorando. E foi embora e falou pra mim, eu não quero mais. Porque o omelete estava com tomate e ela tinha pedido sem. Aí, vários acontecimentos nesse sentido. A pessoa aconteceu. saiu chorando. Até que chegou o dia que ela foi, pediu um lanche pra viagem. E aí ela andou, acho que uma quadra e voltou e falou pra mim assim, eu não quero mais esse lanche. Falei, por quê? Aconteceu alguma coisa, tá? Não, é que esse requeijão não é light. E eu pedi com requeijão light. Aí eu respirei muito fundo. Falei, pode vir aqui comigo. Cheguei lá. Falei, eu vou devolver o dinheiro da senhora. Senhora, por favor, pode ir embora. Não precisa voltar aqui mais. Pra gente tá muito difícil atender as suas vontades. E aí eu fiquei pensando, como que ela identificou que o requeijão era light ou não light, né? E na minha cozinha só tinha requeijão light, eu nem trabalhava com requeijão normal. Mas não adianta nem discutir nesse caso. Não, mas eu fiquei pensando, né? Falei, gente, essa pessoa tem o paladar mais apurado do mundo, porque ela consegue diferenciar um requeijão light de um requeijão normal. E aí deu dinheiro pra ela, falei, olha, a senhora pode ir embora, não precisa voltar aqui mais, tá tudo certo. E ela foi. Só que ela voltou 15 minutos depois, chorando, me abraçou, pediu desculpa, e falou que ela não queria deixar de ir no Olinto. E voltou? No outro dia, ela era a primeira cliente do dia. E ela queria requeijão light? Aí nesse dia, ela queria fazer o próprio cappuccino. Gente do céu. Então, assim, Mas porta aberta pra rua, é isso aí. Não é só isso, cara. Às vezes é o que tem por trás disso, né? Exato. O que carrega, a história, frustrações. De repente tá num dia que tá dando tudo errado, ela fala assim, vou sentar com o meu omelete errado. Porra, não é possível. Omelete, chegou o omelete errado, não chorou do omelete errado. Meu Deus. E assim, mas se você pensar isolado, tipo assim, um tomate no omelete, vai lá e faz outro 10 minutos, tá aí. Mas pode ser que venha uma sequência de cagada na vida da pessoa, que ela fala assim, puta, eu vou lá comer um omelete. Nem o omelete, né? Depois depois de um tempo a gente foi entender, conhecendo melhor a pessoa, a família e tudo, que era uma questão mais profunda, né? Uma questão de saúde, de entendimento, de coisa. Então a gente... E ela é cliente do Olinto até hoje. E a gente já sabe. Mesmo mandando embora, ela tá lá. Fechou. Um abraço pra ela. Chegou, a gente já sabe que é um perfil um pouquinho mais complicado e a gente usa o jogo de cintura. E barraco? Joga um ovo no Rolou barraco já? Já, certeza. Não lembro de nenhum barraco muito... Não, acho que não. Que bom. Porque eu acho que o ambiente do Olinto é meio opressor pra isso, né? Para as pessoas se liberarem. As pessoas acham meio já tem o Tadeu lá zoando todo mundo, né? O Tadeu já dá os barracos, não precisa dos clientes fazerem isso. É bem de boa. Show de bola. Ô, Bruna, e
mais projetos de empreendedorismo. Sei que você não para quieta, né? Assim como todos os empreendedores e a maioria dos doidos que sentam com a gente aqui. Você tem mais projeto rodando paralelo aí. Fico muito feliz de saber que eu sou mais uma doida sentada aqui. Mas... Não tenho dúvida nenhuma que você é mais uma doida. Já foi chamada de doida? Sempre. Com certeza, né, bem? Quando eu decidi fazer jornalismo, já me falaram isso. Então você tá no caminho certo. Quando você decidiu casar com o Tadeu, ninguém falou isso. As pessoas falaram depois, você é doido. Mas eu já tinha casado, não tinha mais o que fazer. Já tava feito. Já. Jean, eu sou muito inquieta, né? Você me conhece já faz tempo, você sabe que eu tô olhando aqui, já tô pensando lá na frente. E a pandemia deixou a gente meio borocochô, assim, né? Com vontade de fazer coisa que não dava pra fazer e tal. E aí, agora que a gente tá liberado, aí já faz 1 ano e pouco que a gente tá na ativa, então a cabeça fica fervilhando o tempo todo. E eu tive o convite de uma amiga, que é cliente do Olinto, de criar um projeto pra gente desenvolver empreendedoras. Na verdade, uma rede de apoio para empreendedoras, né? E aí a gente viu, assim, que existia uma vertente grande de trabalhos já relacionado à autoestima, ao desenvolvimento pessoal, mas pouco se falava sobre a questão real do empreendedorismo, né? Você tá cuidando do seu negócio tá te dando resultado? Você atingiu seus objetivos? O que você tem feito por isso, né? E essa tem sido a nossa preocupação. Aí nós criamos um projeto que chama Café das Empreendedoras. E nós vamos nos reunir. São grupos de 10 pessoas. Então a gente vai abrir alguns grupos, né? Durante esse período. Para justamente trocar ideia e orientação para as empreendedoras. Então, por exemplo, situações que eu já vivi nesses 11 anos, eu já vivi muita coisa, né? Principalmente nessa questão de empreender com o marido, né? De questões relacionadas ao financeiro, administrativo. Então, a gente tá lá com esse espaço, né? Nós fazemos uma reunião por mês com cada grupo para discutir questões realmente relacionadas ao empreendedorismo real, assim, né? Se a sua empresa realmente está atingindo os objetivos. Porque às vezes a gente fica tão... O empreendedor tem muita essa mania, né? A gente fica tão fascinado com o projeto que a gente não consegue olhar e falar assim, gente, por mais que eu ame esse projeto, não tá rolando. Ou por mais que eu ame esse projeto, eu consigo abrir um outro caminho aqui, ó, e trazer mais uma vertente para o meu trabalho, né? De incrementar o que eu já faço. Então... Esse grupo que a gente tá, o Café das Empreendedoras, é justamente para despertar isso e para trazer. A gente fez uma primeira reunião com o primeiro grupo agora em janeiro. Nós discutimos vários assuntos, né, para entender o grupo. E a gente descobriu que elas queriam muito falar sobre parceria. Então, em fevereiro falamos sobre parceria, né? Agora, amanhã a gente já tem uma reunião com o segundo grupo, que então, assim, a gente tem a turma 1, agora estamos abrindo a turma 2, e de acordo com a demanda, a gente vai abrindo mais turmas. Mas sempre com esse foco de trabalhar questões pontuais do empreendedorismo, que a gente fala desde organização, sabe, agenda. Eu falo, gente, nós não somos a Super Maravilha, então por que eu vou agendar 10 reuniões num dia se eu não vou dar conta? Porque eu tenho que lembrar que eu tenho um filho para levar para a escola, eu tenho um cachorro para levar no pet shop, eu tenho um negócio para cuidar. E por mais que você tenha uma rede de apoio, não é simples, você tem que se organizar. E comece se organizando e dizendo não. Eu falo muito isso para elas. O principal do empreendedorismo é a gente identificar o que realmente é importante pra gente e falar não para as outras coisas pra gente não se sobrecarregar. Então, faça o que realmente é importante e se priorize, porque senão a gente só trabalha e aí você não tem tempo de curtir os resultados do seu trabalho. E como que alguém faz pra entrar no grupo? Como funciona? Então, a gente tem o Instagram, que é café.empreendedoras. Pode conversar com a gente por lá. Show. E também por WhatsApp, dos nossos contatos. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca aí. Show. Vamos pedir pro Wesley colocar? E aí, conversa com a gente, já vê, né, a possibilidade de entrar nas turmas que a gente tem, ou uma possibilidade de uma turma nova. Show de bola, Bruna. E acontece lá no Olinto, né? A gente faz tudo regado a café. Que dúvida que ia ser no Olinto, né? Mas tudo regado a café e bolinho de chuva. Que ruim. Péssimo. Que ruim.
Bruna, e daqui para frente, assim, o que você vê de futuro? Qual que é a visão sua de futuro? Para o mercado de café, para o empreendedorismo, Pro Olinto. para a vida? Olinto, né? Nossa, o Olinto tá numa virada de chave. É engraçado, né? Faz 11 anos que eu empreendo. E aí eu olho e falo, gente, tô começando do zero de novo. E de tempos em tempos a gente tá começando do zero, tá renovando, trazendo coisas novas. Então, o Olinto tá nessa virada de chave. E a gente tá muito focado nisso. E trazendo essas coisas novas. Mas o que eu vejo, assim, pro futuro? Eu acho que eu tenho que ser otimista. Não levanto todo dia da minha casa e saio para ser pessimista. Eu tenho que pensar, pelo menos acreditar que as coisas vão melhorar. Então eu acredito assim, que essa virada de chave do Olinto é uma coisa interna nossa, mas vem muito a casar com o que a gente vive na nossa realidade social, econômica do país e da nossa região. Então eu acho que a gente tem que estar bem alinhado com isso. E eu acho que é isso que a gente está buscando hoje, trazer o Olinto para a realidade que a gente vive hoje. O Olinto já viveu várias outras realidades. Quando a gente estava com um prédio no centro, eu tinha uma realidade. Hoje eu mudei, a gente está no bairro, eu tenho uma outra realidade. E eu não posso ficar vendada e falar assim, não, o Olinto é o Olinto. Não, o Olinto é o que ele tem que ser, aonde ele está, no período que ele está vivendo. Então, eu acredito que essa virada de chave vai trazer novos resultados para a gente nos negócios. No mundo do café, eu acho que o mercado de café especial é um negócio muito louco, né? Porque cresce muito, mas cresce muito dentro de uma bolha, né? E eu acredito que a gente vai seguir ainda nesse caminho, porque não é tão fácil assim e nem tão acessível. Embora tenha ficado cada vez mais. Mas eu acho que a gente ainda vai nessa vertente mais tranquila durante um tempo, até a gente conseguir acessibilizar. Quer dizer assim, prateleira de supermercado, sabe? Então, eu acho que é um trabalho muito intenso e contínuo. Hoje, quando a gente recebe um cliente no Olinto, a nossa preocupação é falar para ele o que é o café especial, como que ele é feito, experimenta. Olha, esse daqui é um café de supermercado, esse daqui é um café especial. Para ele conseguir fazer esses comparativos e entender por que a gente investe naquilo, a qualidade que a gente está oferecendo e tal. Então, eu acredito, Jean, que estamos numa fase de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. Não sou muito pessimista. Eu acho assim, jamais pensei na minha vida passar por uma pandemia. Ninguém pensou na vida. Nós passamos. Eu olho para trás e falo, gente, como que eu sobrevivi? Como a gente passou por isso? Parece que eu acordei de um sonho e falei, gente, eu sonhei, sabe? E foi real. E a gente sobreviveu e nós trabalhamos 2 anos simplesmente para sobreviver no mercado. A gente não fechou as portas porque o nosso foco era ficar aberto. Porque se você fosse analisar friamente, você ia falar, não, vou desistir disso aqui, vou cuidar, vou viver de luz, né, de fotossíntese. Então, eu acho que depois que a gente passou dessa fase tão complicada, qualquer coisa que vier, gente, é lucro. Qualquer coisa que vier, Ficou mais fácil, a gente encara. Porque eu acho que o mais difícil que a gente tinha de possibilidade para viver, a gente viveu. Agora, daqui para frente, falo, gente, para, né? A gente passou uma pandemia, o que vier da agora para frente é lucro. E eu acho que quem empreende e passou pela pandemia tem que ter esse pensamento de falar. E eu vejo também, a gente teve uma reinvenção do nosso negócio aqui, e eu ouvindo você falar, né? Faz uma semana que eu voltei de uma imersão gigantesca, onde eu falei, a gente tá no nosso melhor momento, e eu voltei e falei, nós vamos mudar tudo de novo. Né? Então a gente se reinventa sempre. Acho que quem tá prosperando no mercado é quem tem essa sensação que você falou, de estar se reinventando. Cara, tô começando de novo. A sensação é sempre estar começando de novo. Eu acho que isso cada vez mais vai ser assim. E eu acho que isso mostra muito que a gente tá no mercado muito dinâmico. A gente não é estático, né? A gente tá sempre... A gente tá sempre buscando coisas novas e trazendo. E eu tenho muito essa inquietação. Eu acho que isso é muito típico do empreendedor. Eu não consigo ficar parada. Tipo, eu acho que o meu cliente tá enjoando do meu cardápio. Às vezes ele nem tá, mas eu já enjoei, eu já quero fazer um negócio diferente, entendeu?
Então, assim, e tem coisas que eu quero mudar que eu falo, gente, não posso mudar, porque é característico, né? É nosso carro-chefe. Ai, mas, gente, será que as pessoas querem isso mesmo? Eu já quero fazer outra coisa. Então, a gente tem que ter essa curiosidade, essa vontade. O empreendedorismo me engessou um pouquinho nessa questão da flexibilidade de sair e viajar, que nem eu fazia antes de abrir o Olinto, né? Então, às vezes eu fico inquieta, falo, gente, o que tá acontecendo? Ainda bem que tem as redes sociais agora que você vai stalkeando todo mundo, entendendo. Eu quero saber o que a cafeteria de Brasília tá fazendo, o que em Goiânia tá acontecendo, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Por quê? Ele pode ter uma coisa que seja sensacional para mim e eu falo, gente, olha, eu vou adaptar essa ideia, vou trazer para cá. E eu acho isso muito bacana. E essa inquietação é eterna da minha vida. Show de bola. Bom, eu acho que aí a gente tem uma boa mensagem de empreendedorismo já, né? Essa é a Fica ideia. parado. A gente, quando criou o Pausa, a ideia foi que as pessoas assistissem e tirassem da história dos empreendedores que a gente conversa algum estalo, ou para mudar o status quo que existe naquela pessoa, ou que ela entenda que ela também pode fazer, né? E fico muito feliz isso é de muito você bacana, estar porque aqui. a gente tem que ser real com a gente, assim, o que eu posso fazer ou eu não posso fazer. Porque se você for entrar profundamente na realidade do empreendedor, é uma vida muito difícil, gente, é uma vida de dedicação. É muito parecido com a maternidade. Quando você tem um filho, quantas coisas você abre mão para criar aquela criança? O empreendedorismo é a mesma coisa. Quando você tem uma empresa, você tem que abrir mão de determinadas coisas. Eu vou empreender só pela grana. Não vai. Não vai, porque eu não vou trabalhar. A hora que você começar a se limitar, eu não vou poder viajar para São Paulo esse final de semana, porque, gente, é natural. Naquele momento você não vai, mas vai ter outro que você vai poder ir. Então, assim, as pessoas têm que ter noção e realidade de que para umas pessoas vale a pena empreender e para outras não. E falar não é muito maduro. E olhar e falar, não, gente, não é essa vida que eu quero para mim. Eu quero uma CLT e tá tudo certo. Mas a gente tem que... Eu acho que falta muito falar isso. Falar, olha, não é fácil. É difícil. Exige muita dedicação, exige muita entrega. E aí, às vezes, as pessoas acham que empreender é muito menos que isso. E não é, né? Prova da entrega, por favor. É isso que eu ia falar. Geralmente a gente entrega um presente do do Olinto para os nossos convidados. Mas seria... E esse presente é café. E a rosquinha do Tadeu. Eu tô muito triste, então. Dessa vez, o Olinto, né, e o Tadeu deixaram aqui para você esse presente. Obrigada. Que gracinha, gente. Agora, olha só que coisa Você viu fofa. que romântico, meu Eu não sei se marido? orquídea é mais legal que café, se café é mais legal que orquídea, mas... Olha... Se que essa você pergunta, gosta mais, se de essa flor ou pergunta de fosse café? pra minha mãe... A orquídea. Não, mas ela gosta mais do café, que o café que dá dinheiro pra ela comprar orquídea. Tá aí, ó. Faz Entendeu? sentido. Deixa eu puxar pra cá. Aí, pronto. Pronto. Deu certo aí? Aí... Mas pra mim, o café ainda fica em primeiro. Mas o legal é complementar que lá no passeio turístico do café, Tem no orquidário. sítio, termina no orquidário. Que a minha Que mãe legal. é uma fanática por orquídea. E aí agora esse daqui ela vai me ajudar a cuidar. Sensacional. Vai ficar com a vovó. Não, vai ficar lá em casa. Depois ela já olha e fala assim, essa sua orquídea tá precisando de não sei o quê. Leva lá. Vai falar, ai mãe, pode levar. Show de bola. Fechou? Fechou, bebê. Bruna, obrigado Eu que pela sua agradeço. presença. A gente começa o mês da mulher de uma forma muito incrível. legal, muito bacana. Você é demais. Ah, A história do foi. Olinto é demais. E é legal ver como o amor, em todos os lados, floresce naquele lugar. Acho que isso dá pra todo mundo perceber e é muito bonito de ver. Não, eu quero vocês lá. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, eu que agradeço. Valeu, Bruna. Tchau. É nóis. Gente, fiquem ligados nos próximos episódios do Pausa com Insight. Valeu.